E a mensagem de hoje é uma mensagem que eu acho que vai mexer muito comigo e com você. Na verdade, qualquer mensagem que vem do coração de Deus mexe com o nosso coração. É ou não é? Mas essa mensagem é aquela mensagem que às vezes traz um assunto que nos pega de surpresa e que representa mistérios de Deus na nossa vida. O tema da mensagem é o dia em que tudo mudou. Porque quem nunca viveu um momento na vida em que tudo mudou? Em 2001, 11 de setembro, lá em Nova York. Todo mundo deve se lembrar desse dia em que aquelas aeronaves elas se chocaram no World Trade Center. Tudo mudou naquele dia. Pessoas estavam indo trabalhar, vivendo a sua vida, e de repente, aquela tragédia e ato terrorista trouxe mudança repentina para a vida das pessoas. A gente já passou por vários episódios no mundo onde tudo mudou de uma hora para outra. Em 26 de dezembro de 2004, um tsunami simplesmente atingiu uma região de praia linda. As pessoas acordaram nesse dia, foram tomar café. Ninguém imaginava que uma grande tragédia iria acontecer. Pessoas estavam na praia. Pessoas estavam mergulhando na água. E de repente, aquela água, ela pega uma distância inexplicável, humanamente falando, e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. De repente, tudo acabou. 2020, nós vivemos uma pandemia, algo que ninguém conseguia enxergar, mas que simplesmente fez o mundo parar. A gente não teve mais culto presencial, ninguém podia sair de casa, tudo mudou. E eu sei que são exemplos mundiais, mas talvez na sua vida você já viveu algo em que tudo mudou. Tudo. Eu já vivi isso. No dia que deveria ser o dia mais feliz da minha vida, minha primeira filha iria nascer. A bolsa estourou. A gente estava lá dentro celebrando, tudo bonitinho, o quarto dela preparado, pronto. Até que a gente ouve uma palavra de uma médica. E ela pergunta: vocês já sabem o problema que a filha de vocês tem? Tudo mudou. Talvez na sua vida foi um diagnóstico, talvez na sua vida foi uma separação, uma traição, talvez na sua vida foi algo que você jamais imaginaria que viveria e que marcou não só o seu dia, mas toda a sua história. Hoje nós vamos falar da vida de um homem que em 24 horas o sucesso virou cinzas. A vida de um homem que em 24 horas a alegria virou luto e o silêncio de Deus se tornou ensurdecedor. Mas eu já quero trazer algo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por mais que tudo mude em um dia, tem um que nunca muda. Tem um que nunca muda.
Ele nunca vai deixar de estar lá. Ele está lá. Mas a verdade é que a gente precisa se preparar. Porque, deixa eu te dizer, na nossa vida, todo mundo vai viver algum momento em que tudo vai mudar. O chão vai desaparecer. E a gente tem que compreender qual é a minha atitude diante das mudanças. O que é que eu faço? Quando tudo muda, eu vou me esconder numa caverna. Eu vou parar a minha vida. Eu vou deixar de viver os sonhos que Deus tem para mim. Eu vou sair do propósito. O que é que eu faço quando tudo muda? Primeiro, tudo mudou. Entenda as características dessa temporada. Deixa eu repetir. A última palavra, temporada. Nossa vida é feita de estações. Temporadas. E se nós não identificarmos as características de cada temporada que nós estamos vivendo, é muito provável que a gente acabe desistindo. Jó precisou observar, entender as características daquilo que ele estava vivendo. E a primeira característica é a ambiguidade. Ou seja, nada fica claro. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 3, versículo 11. Olha as perguntas que Jó faz. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci saindo do ventre? Lá em Jó 10, versículos 8, a partir do versículo 8 diz: as tuas mãos me formaram e me fizeram, e agora me destróis. Porque na nossa vida, pelo menos aconteceu assim comigo. Eu não sei, diante das mudanças que você viveu repentinamente na sua vida, se você viveu a mesma coisa, a mesma característica. Mas eu, quando vivi a história da minha primeira filha, muitos questionamentos vieram na minha cabeça. Sabe por quê? Nada estava claro. E por mais que hoje a gente saiba a respeito de tudo que Jó viveu, porque a gente tem a história toda. Na nossa vida, quando a gente começou a viver esse dia em que tudo mudou, fala sério, gente, nós não tínhamos a história toda ainda. Nós tínhamos expectativas. Eu tive a expectativa de ver minha primeira filha sair do hospital, chegar na minha casa, viver bem e tudo dar certo. E é aqui que a gente começa a entender algo que é verdadeiro e que a gente precisa pegar essa característica para a gente não desistir no meio do caminho. Deus não deve nenhuma explicação para mim e para você. Eu vou repetir isso. Deus não deve nenhuma explicação para mim e para você. A única coisa que Ele vai nos oferecer é a sabedoria para a gente tomar as atitudes certas diante das mudanças. Segunda característica que vai marcar uma temporada, onde tudo muda, é a impotência. Ou seja, você pode fazer o que você tentar fazer para resolver o problema, mas você não consegue. A vontade que dava era olhar para minha filha e fazer tudo que eu pudesse. Mas quantas vezes eu não me via do lado de fora da UTI, orando, chorando. E só dizendo: Deus, está nas tuas mãos. A gente se sente impotente. Por isso que Jó 2, a partir do versículo 8, a Bíblia diz: e Jó, sentado em cinzas, pegou um caco para se coçar. E disse a sua mulher: receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Gente, Jó não podia curar o corpo.
Jó não podia ter seus bens restituídos e não podia também ter seus filhos ressuscitados. Jó estava impotente. E talvez você diga assim: poxa, pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que viver pela fé. Mas fé não é controle, é rendição. Se você acha que ter fé é assumir o controle de todas as coisas, você está enganado. E talvez seja por isso que tem tanta gente que começa na fé e depois entra na dúvida. Fé não é controle, gente. Fé é rendição, é colocar nas mãos daquele que tem o controle. E é nessa hora que a gente se sente impotente. Porque aqui a gente vai encontrar a soberania de Deus, mas a finitude do homem. Olha para essa pessoa que está perto de você. Deixa eu te dizer, essa pessoa não é um Superman ou uma super mulher. Nós somos impotentes, fracos. A gente está agora, ó, respirando. A gente está agora com saúde, forte. Só precisa vir uma virosezinha. E se a virose pegar o homem, piorou. Porque a mulherada ainda aguenta. Aguenta, vocês aguentam mesmo. A gente não. O que? Virosezinha? Vai querer sopinha na boca. É ou não é? Não, a gente sabe. Remedinho na boquinha. Não, eu não consigo pegar, não. Eu sei, eu sou homem. Sabe o que John Piper diz? A soberania de Deus não anula o sofrimento, mas o enche de propósito. Ei, a gente é impotente, Ele é soberano. Isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas a gente sabe de uma coisa: tem um propósito. Vou repetir isso: tem um propósito. Tem um propósito. Ei, glória a Deus. Mas tem uma terceira característica dessa temporada que a gente tem que discernir quando tudo muda, que é a característica do silêncio de Deus. Deixa eu explicar melhor isso. Você que é casado sabe do que eu vou falar agora. Se sua esposa fica muito em silêncio, está acontecendo alguma coisa errada. Não está não? Ah, gente, fala sério, gente. Não. Você está em casa. Chega, e aí, meu amor, tudo bem? Ela fala, tudo bem. Você está em casa. Você chega para conversar com sua esposa, não queria conversar agora não. E se ela não fala nada, você já vai dormir dizendo: Deus, o que foi que eu fiz de errado? Por favor, me revela. E quando é Deus? Sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente tenta fazer uma comparação humana com aquilo que é divino. E a gente pensa: Deus está me castigando, eu fiz alguma coisa errada. Meu Deus. Deixa eu te perguntar, Jó fez alguma coisa errada? Vou repetir de novo, Jó fez alguma coisa errada? Não. Mas Deus ficou em silêncio. Jó 30:20 diz: clamo a ti e não me respondes, ponho-me em pé e para mim não atentas. Gente, isso aqui é por mais de 30 capítulos. Deus não fala nada, Deus não dá resposta, mas Ele faz uma coisa: Deus revela a sua glória. Você sabe o que Deus quer nos dar no momento em que o silêncio está ali ensurdecedor? Ele quer revelar sua glória. Ele quer trazer para mim e para você algo que não tem a ver com um porquê, mas com o quem. Porque a pergunta que a gente faz é: por quê? Por quê? Por quê? E Deus só está dizendo assim: quem, filho? Mas não é só o quem, é o quem se importa.
Por mais que a gente esteja vivendo algo difícil na vida, tem alguém que já sabe o que a gente está vivendo, e tem alguém que se importa com aquilo que a gente está vivendo. Por isso que não é o pecado, não. Porque aí é a hora que a gente começa a tentar viver por méritos. Mas Deus, eu estou fazendo tudo certinho, e por que eu estou vivendo isso? Está errado. A gente cantou uma canção que dizia que a maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, gente. Qualquer um aqui que serve a Deus vai sofrer, vai ter dificuldades na vida, e muitas vezes vai haver um silêncio, mas não é castigo. O sofrimento de Jó não era castigo, era convite. Era um convite. E eu sei que pode parecer loucura. E eu confesso a você que no início que eu vivi, aquele dia em que tudo mudou na minha vida em relação à minha filha, eu não conseguia enxergar isso logo, não. Mas depois você vê. É o convite que Deus traz para mim, para você, simplesmente para a gente confiar nele, e para entender que Ele está com a mão dele estendida sobre a nossa vida. É um convite para Deus mostrar para o diabo, para os principados, para as potestades: esse aqui é o meu filho. Essa aqui é minha filha. Ele não vai me deixar porque perdeu coisas, porque Ele já tem o que é mais precioso. Ele me tem. Jesus ouviu do Pai: esse é o meu filho amado. Mas Jesus foi para a cruz. Tudo mudou. Mas havia um propósito. Ah, meu Deus. Talvez você está dizendo assim: meu Deus, o Senhor está me punindo, está me punindo, está me punindo. Não, Deus está te posicionando. Deus está te colocando no lugar em que você realmente tem que ficar, para mostrar que quando a gente for para o céu, a gente não vai para o céu porque a gente está atrás de um paraíso, não. A gente está atrás daquele que construiu o paraíso. É a presença dele que nos satisfaz. Jó, por um momento, não tinha mais os bens, não tinha mais filhos, até a esposa, deu um chute nele. Mas ele tinha a presença. Por mais que houvesse o silêncio, ele tinha a presença. E essa é a hora, aí sim, em que tanto o esposo como a esposa vão entender o valor da presença diante do silêncio. Quantos momentos eu e Thalita, quando estávamos vivendo toda aquela situação com a nossa filha, a gente só se abraçou. A gente não podia falar mais nada. E no silêncio, a presença se manifestava. Se Deus não está falando, não quer dizer que Ele não está lá. Ele está. E muitas vezes Ele só está te abraçando, dizendo assim: filho, filha, entenda isso aqui. Entenda essas características. Ei, não está claro? Eu sei. Você está se sentindo impotente? Ok. Você não está conseguindo ouvir minha voz, mas calma. Eu continuo aqui. Fala para essa pessoa que está perto de você: Deus continua com você. Olha para o rostinho dela. Talvez ela está chorando agora. Diz assim: Deus continua com você. Tudo muda, entenda. Ei, tem características. Tudo mudou. O que é que eu faço, pastor? Receba a revelação durante a dor. O problema é que a gente quer que a dor passe. É ou não é, gente? Qualquer pessoa que tem algum tipo de dor na vida, ela quer que essa dor simplesmente passe.
Gente, eu não sei se você já percebeu, mas o texto que fala sobre a situação que Jó viveu é impressionante, porque a Bíblia diz que um vinha dar uma notícia ruim, o outro já chegava na hora, gente. A expressão que a gente encontra é: enquanto este ainda falava, veio outro. Isso se repete 3 vezes. Uma coisa é você receber uma notícia ruim, outra coisa é receber uma, daqui a pouco sai o outro, chega o outro, daqui a pouco sai o outro, chega o outro. Meu Deus! Foi uma sequência de desastres. Não foi um desastre, foi uma sequência de desastres. Foi um golpe atrás do outro. E eu ouvi algo tão interessante: que quando o inferno não pode te destruir de uma vez, ele tenta te cansar aos poucos. É como numa luta de boxe. Pum, você leva uma na cara, daqui a pouco, pum, leva outra, e daqui a pouco você está grogue. Essa é a estratégia. É o que o diabo tenta fazer comigo, com você. Porque, gente, o diabo não tem poder para matar a gente, não. Ele tem poder para desgastar a gente. Porque quem é de Deus, o diabo não vai tocar, não vai matar. E a Bíblia mostra que Deus fala de Jó para o diabo. Não foi o diabo que falou de Jó para Deus. Talvez você está hoje aqui e você já levou tantas investidas do diabo. E o diabo está tentando te desgastar, te desanimar, te entristecer e fazer você parar. Não, calma. O controle nunca saiu das mãos dele. Não. Inclusive, até nas ações que o diabo tem. Calma aí. Deus está no controle. Por isso que, por mais que a gente quer que Deus nos tire da dor, Deus está dizendo assim: não. Eu vou te fortalecer dentro da dor. Eu vou me revelar para você dentro da dor. Daniel tinha que ir para a cova dos leões. Seus amigos tinham que entrar na fornalha. Jesus tinha que ir para a cruz. E eu e você, deixa eu te falar, a gente tinha que viver tudo que a gente já viveu, ou que a gente vai viver. Deus nos fortalece dentro. Tem um tipo de fé que só vai nascer lá dentro do olho do furacão. Sabe por quê? Senão a gente não precisa. O tema da conferência de homens foi sobre pressão. E eu vou te dizer uma coisa: meu Deus do céu, nunca vivi tanto sob pressão na minha vida toda, 23 anos de ministério. E esse é o momento em que você começa a dizer: Deus, mas por que agora? E veio respostas esses dias. Muitas. E vai ser para você também, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui, quando tudo muda, é uma pressão. Mas eu nunca vi algo bonito, bom, sair sem pressão. Ei, diamante, pressionado. Deixa eu te falar uma coisa. O melhor vinho, pressão das uvas. Ninguém aqui, gente, vai viver algo muito grande se não antes viver momentos de pressão. Quando tudo muda. Então por isso que eu quero te dizer uma coisa: tudo está mudando é porque vai mudar para melhor. Vou declarar mais uma vez: tudo está mudando é porque vai mudar para melhor. Essa é a revelação. Por isso Deus não pode te tirar da dor, Ele vai se revelar dentro dela. John Piper disse: Deus permite o sofrimento não para destruir a fé, mas para provar que ela é real.
Uau! Ela é real. Então, deixa Deus revelar-se a você dentro dessa dor. Ah, Deus, então só me explica. Só me explica. Tudo que eu estou vivendo. Deus nunca te explica no começo aquilo que só vai fazer sentido no final. Senão, você deixa de confiar nele. E você vai achar que é no braço da carne, que é na sua força, no seu poder. Não. Então, tudo mudou? Recebe a revelação durante a dor. Fala para o seu irmão assim: está doendo. Continua firme. A dor vai passar. Mas agora ela tem que ser sentida. Tudo mudou. Mas a proteção de Deus permanece. A proteção de Deus permanece. Jó 1, versículos 9 e 10 diz: então Satanás respondeu ao Senhor: acaso Jó teme a Deus sem motivo? Não puseste uma cerca em volta dele, de sua casa e de tudo o que ele possui. Abençoaste o trabalho de suas mãos, de modo que os seus rebanhos e bens se espalham por toda a terra. Gente, tem uma coisa que a gente muitas vezes se esquece. Deus não somente nos abençoa, Deus também nos protege. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus não nos já deu e que a gente nunca viu? Você já parou para pensar quantas investidas do diabo se levantaram contra a nossa vida e em todo o tempo Deus estava guardando, livrando, colocando a sua mão sobre a nossa vida? Charles Spurgeon dizia: os cercados de Deus não se veem a olho nu, mas são mais reais do que as muralhas de pedra que cercam as cidades. Não tem nada que aconteça na nossa vida sem que haja a aprovação de Deus, e o diabo sabia disso. Deixa eu te dizer, você acha que o diabo não tinha já se levantado contra a vida de Jó? Tinha. Sabe por quê? Porque o próprio diabo disse assim: rapaz, Deus, o Senhor coloca uma cerca ao redor dele, da família, dos bens dele. Em outras palavras, o diabo estava dizendo assim: eu já tentei acabar com a vida dele, mas eu não consegui. E não conseguiu, sabe por quê? Porque maior é quem está em nós do que quem está no mundo. E é isso que a gente tem que entender. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos revestindo. Por isso que Tony Evans disse: um cristão maduro não agradece apenas pelo pão sobre a mesa, mas pela fome que nunca sentiu. Gente, a gente precisa entender que por mais que a gente esteja vivendo talvez situações difíceis, circunstâncias complicadas, humanamente falando podia estar pior, mas não está. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos guardou. Sempre. Por isso que o diabo diz: tu puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que possui. Isso aqui é poderoso, porque a proteção não é só sobre mim, é sobre a minha casa, é sobre sua casa, é sobre a nossa descendência, e é sobre aquilo que Deus tem nos dado. É algo geracional. Por isso que lá em Gênesis 7:1, Deus vai dizer assim a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque é justo diante de mim. Deixa eu te falar, o diabo pode estar se levantando contra a sua casa, ou ter se levantado contra a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa: sua casa está firmada na rocha. Eu quero declarar isso nessa manhã. Ei, a sua casa está firmada na rocha. Seus filhos serão discípulos do Senhor. Ei, será grande a paz deles. A bênção do Senhor está sobre seus filhos. Eles não vão se desviar, não. Ei, sua casa vai continuar firme. O amor do Senhor vai permanecer reinando dentro do seu lar. E por mais que pareça estar um caos agora, porque Jó viveu isso. Calma.
Da mesma forma que tudo muda em 24 horas na vida de Jó. Parecia que era para pior. Tudo vai mudar para melhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus continua no controle. Jó, a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1, que ele era irrepreensível, era íntegro, temia Deus, se desviava do mal. Por isso que a gente tem que entender uma coisa: essa cerca que estava sobre Jó não era fruto do acaso, mas era fruto de um homem que amava Deus, porque senão ele tinha deixado tudo. Quando ele passou aquela prova. E essa é a hora que a gente tem que entender o quão a presença de Deus é importante para a nossa vida. A gente está aqui por causa dela. É a presença de Deus que nos satisfaz, que nos sustenta, que é tudo para nós. Mais uma vez, John Piper vai ensinar que a fidelidade cotidiana, ou seja, orar, servir, obedecer, perdoar, constrói muralhas invisíveis que o inferno não pode atravessar. Como assim, pastor? Continue sendo um homem de oração, uma mulher de oração. Ei, continue sendo alguém que depende do Senhor, que busca o Senhor, que vive para o Senhor. Ei, alguém que se consagra, jejua e não jejua para mudar o coração de Deus, mas ter o seu coração mudado e depender cada vez mais da presença dele na sua vida. Jó não deixou de ser íntegro, Jó não deixou de ser irrepreensível depois de tudo que ele começou a viver. Quando sua esposa chega para ele e diz assim: amaldiçoa o teu Deus, abandona ele, morre, ou seja, se mate, porque você não tem mais jeito. E ele diz: como é que eu vou simplesmente ser grato a Deus no momento em que está tudo bem e não você, no momento em que as coisas pioram? Jó sabia que a presença de Deus era mais importante do que tudo. Entenda que tem uma proteção, mas essa proteção ela vem de uma atitude, uma ação de rendição, de consagração. Tudo muda. Mas quando tudo muda, entenda: cuidado com as vozes ao seu redor. Cuidado. E a gente sabe o que foi que os seus amigos falaram. Inicialmente, por alguns dias, eles até ficaram calados. E que bom se eles tivessem permanecido calados. Mas aí começaram a falar. E essa é a hora em que eu vou te dizer: quando você está vivendo alguma situação difícil, pode ter certeza, vai ter um monte de gente que vai apontar o dedo para você para tentar te julgar. Por incrível que pareça, quando eu vivi tudo que eu vivi com minha primeira filha, a gente ouviu coisas absurdas. Mas eu aprendi a ouvir uma única voz. E mesmo diante do silêncio, eu esperei ele falar. Para eu saber que a voz que me dá referência. Por isso que deixa eu te falar uma coisa. Escuta a voz que te dá referência. Qual é a voz que te dá referência? É a do pastor Arthur? Não. É a voz de Deus. Escuta. Vai para a Bíblia. Para de ficar se escorando em celebridades da internet. Deixa eu te falar uma coisa. Vai para quem nunca vai errar. Vai para alguém que vai te contar a verdade sempre.
Gente, eu sou humano, você é humano, todo mundo aqui é humano. A gente pode prometer alguma coisa a você e não fazer, porque todo mundo aqui é humano. Mas tem um que quando diz assim, eu faço, ele faz. Tem só um que quando diz, faz isso, se você fizer vai dar certo. Só um, é ele. E por mais que amigos tenham boas intenções, muitos erram. Os amigos de Jó tinham boas intenções, mas estavam dizendo, você errou, você pecou, você... Spurgeon dizia que os amigos de Jó o feriram mais com as línguas do que o diabo com as mãos. Meu Deus! Claro, depois que você ouve a voz de Deus e que Deus fala com você, aí se cerque de amigos de Deus. E como é que você vai saber se são? Eles vão estar alinhados com o que Deus fala. É diferente. Os amigos de Jó entenderam tudo errado. E o pior é que Jó estava sendo bombardeado, gente, por vários dias. Às vezes as pessoas estão precisando apenas de silêncio. Silêncio. De palavras de consolo. O Espírito Santo é o consolador. E o interessante é que essa palavra consolador, paracleto, significa aquele que fica do lado. Do lado. Às vezes a gente só precisa estar do lado. Só do lado. Só para dizer assim, eu estou aqui. Vai dar certo. Eu estou aqui. Deus vai cuidar de tudo. Por quê? Porque muitas vezes sofrimento humano, gente, não é uma equação de matemática, não. É um mistério mesmo. Que eu e você não podemos dizer assim, não, aconteceu por isso, por aquilo outro. A gente vai supor coisas. E essas suposições são julgamentos. Não. Só tem um que já sabe tudo. Ele é Deus. Só tem um que é justo, mesmo quando a vida não é. É Ele. Então cuidado com as vozes. Cuidado com o que você escuta. Vai para a palavra. Começa a louvar. Começa a adorar. Começa a se render. Faz isso. Tem uma hora que Jó vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Porque a visão que os amigos estavam dando de Deus para Jó era, Deus está olhando para você e dizendo assim, vou te matar. Porque tem gente que passa a ideia desse Deus. Não. Pois Deus estava com certeza olhando para Jó dizendo assim, vou te honrar. Sabe quando Davi diz, o Senhor prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Era o que Deus estava preparando para Jó. Então cuidado com as vozes, ouça a única voz que vai guiar você e que vai mostrar lá na frente tudo o que está acontecendo. Tudo mudou. Seja transparente com Deus. Olha bem para mim. Abra o coração para Ele. Jó aqui vai dizer, porque eu nasci, porque não morri ao nascer, porque o Senhor se esconde. Do capítulo 3 até o 37, Deus não fala nada. São 35 capítulos de silêncio. Jó continua falando. Abrindo o coração. Às vezes as pessoas pensam que a oração mais poderosa é a mais bonita.
Não, é a mais honesta. Por isso que o publicano, quando diz assim, mostrando que era pecador, entendendo que aquele fariseu que olhava para ele com outros olhos, tudo que o publicano dizia ser propício a mim, pecador, e nem sequer olhava, mas ele abriu o coração, sendo honesto. Seja honesto com Deus. Não tem nada de errado em você dizer: Deus, me ajuda, eu não estou aguentando mais. Não tem nada de errado você colocar os seus questionamentos diante dele. É diante dele. De abrir o coração, porque a gente tem que tirar de dentro da gente o que está lá, gente. Porque senão o diabo pega e usa contra nós. Porque Deus prefere um questionamento sincero a uma adoração falsa. Isso. Não. Seja transparente com Deus. E por mais que Deus fique em silêncio, isso não significa que Deus é um Deus descuidado, não. Ele é um pai paciente, que está ouvindo você desabafar, tirar tudo que tem que tirar de dentro do seu coração. E depois, quando você fica seco, aí Ele vem e te enche. Você fica seco de dúvidas, fica seco de questionamentos, e Ele enche com a certeza de que Ele continua cuidando de você. Glória a Deus. Pode celebrar isso. Entre a ferida e o milagre tem o silêncio. É um intervalo. Eu já vivi isso. Eu sei como é. Ferida, silêncio, milagre. Tudo mudou. Então escuta a voz de Deus. Não são as outras vozes? Ei, você vai falar? Vai, abre o coração, mas agora prepara, porque Deus vai falar. Porque tem uma hora em que Deus fala. Agora se prepara para quando Deus falar. A Bíblia vai falar lá em Jó 38:1, que o Senhor responde a Jó do meio de um redemoinho, vem um vento assim, ó. E quando Deus vai falar para Jó, Ele não chega com um consolo emocional, não, Ele chega com autoridade, só para dizer assim: ei, eu já sabia de tudo, filho. Eu continuava carregando você na minha mão. E Ele começa a trazer revelações. Ele começa a falar sobre criação. Ô Jó, onde é que você estava, filho? Quando eu criei as estrelas. Estou falando de algo grande, estrela é grande. Deixa eu te falar, onde você estava quando eu criei o mar? Eu coloco na minha mão. E Deus não fez isso para tentar passar na cara de Jó. Não, é só para dizer assim: Jó, o que você está vivendo era tão pequenininho. E esse pequenininho também estava na minha mão, porque eu cuido da sua vida. Deixa eu te falar, a gente é que faz com que haja uma tempestade num copo d'água. Mas é pequeno. Maior é o milagre do que a ferida. Deus vai falar longamente com Jó. Nessa hora Deus não está falando sobre amigos, sobre doença, sobre esposa, não. Jó não vai ouvir de Deus respostas para as perguntas dele. Porque Deus nunca vem dar explicações, Ele vem dar a si mesmo. Ele vem dar a presença. Ele vem dar a certeza de quem Ele é. Tudo muda, mas Ele não muda nunca.
É o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. É por isso que lá em Isaías 55:8, quando Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O caos de hoje é o testemunho de amanhã. O caos, a tragédia de hoje, é o testemunho de amanhã. Quatorze anos depois, hoje Sarinha está com 13 anos. 14, 15 anos depois, mais ou menos. O testemunho está aí para todo mundo ver. Eu falava com um dos pastores que pregou aqui na conferência. Falava do testemunho, do você vai dar conta. E eu disse assim, Thalita só deu o testemunho dela, essa mensagem só surgiu depois de 8 anos, que a gente viveu tudo. 8 anos. O caos de hoje é o testemunho de amanhã. Eu sei que tem gente que já tem testemunho aqui, mas que se pudesse subir aqui hoje e falar do caos de ontem. Por quê? Porque no início Jó lamentava o presente, o começo, mas Deus já estava celebrando o final. E é isso que eu e você temos que fazer. Vamos celebrar o final. Fala para o seu irmão assim, vai valer a pena. Não, fala assim, vai valer a pena, porque o final vai ser feliz. Aí você diz assim, pastor, mas sua filha saiu do hospital? Não. E o final feliz? Oxente, ela está com Deus. E através dela tem um monte de gente que está aqui agora, que está aí agora, e que se converteu. Sabe por quê? Porque um dia ouvi um testemunho. Você vai dar conta? Com Deus você sempre dá conta. O testemunho é sobre Ele. É por isso que a gente tem que entender, o testemunho não é sobre o caos da nossa vida, o testemunho não é sobre a mudança, não, é sobre Ele. Por isso que tudo mudou. Dê a resposta certa. Dê a resposta certa. Qual foi a resposta certa de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uau! Conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes Jó falava para Deus, agora Jó fala com Deus. É isso que Deus muda quando tudo muda e que vem aquele caos. Deus diz assim, você vai ver como você vai me conhecer, como você nunca me conheceu antes. Você só falava para mim, mas agora você vai falar comigo. Você vai ver a minha presença, você vai ver a minha glória. Eu vou mostrar para você que eu sou mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Jó! É sobre mim, Jó. Meu Deus. E aí, a gente começa a entender que Deus não quer que a gente o ame apenas no conforto, mas que a gente o conheça no caos. Tudo mudou na sua vida. O que é que você está vivendo hoje, agora? Calma. Por quê? Porque a dor nunca vai mudar quem Deus é. A dor vai mudar a nossa percepção de quem Deus é. E é nessa hora que a gente identifica todas aquelas características que eu falei no início.
É nessa hora que na dor vem a revelação. Deus não nos tira dela, vai ter que passar. É nessa hora que a proteção de Deus permanece, e o diabo sabe, só vai poder vir até aqui, ó. É nessa hora que a gente, não dá atenção às vozes ao redor, e a gente abre a boca, é transparente, tira tudo que tem que tirar, e escuta a voz de Deus. Para quê? Para dar a resposta certa. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos para os céus. Levante. Comece a adorar o nome do Senhor nessa hora. Pega aquilo que você tem vivido e coloca nas mãos dele. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.